Salve, salve torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, finalmente o atacante Pedro Raul foi apresentado hoje. Vamos falar dessa apresentação, vamos falar também do interesse do Vasco no volante Cuejá. Voltou aí à tona o nome do volante, ex-jogador da Mulambada, está atualmente no Al Hilal, e o Vasco pode fazer uma proposta milionária para contratar esse jogador, hein? Vamos falar também de um goleiro que está no futebol francês e o clube dele topa negociar ele com o Vasco. Tudo isso e muito mais, fique até o final, o vídeo está imperdível, mas já vai deixando o like aí como de costume, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Valeu demais a galera que está se inscrevendo aí no nosso canal. Por esses dias agora, nessa época do Natal, vou trazer esse tipo de vídeo porque estou viajando e porque fica meio complicado eu gravar aparecendo, né? Porque não tem o meu cenário, aquele jeito que você já está acostumado aqui no nosso canal. E por enquanto a gente vai trazer esse tipo de vídeo aqui, um modelo mais rápido para vocês entenderem todas as notícias do Vasco e, claro, ficar por dentro de todas as novidades. A gente não vai deixar de trazer vídeo todo dia aqui no nosso canal, hein? Se inscreve aí e ativa o sininho para você não perder nada. Bom, pessoal, hoje o Vasco apresentou oficialmente o atacante Pedro Raul, né? O atacante chega aí para ser o nosso camisa 9, foi apresentado finalmente pelo Vasco, né? E com certeza chega com a grande moral após aí ser o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro e assinou contrato até dezembro de 2025 com o Vasco. Ele chegou ao Vasco com objetivos bem claros, né? Entre eles, chegar à seleção brasileira, como o próprio disse o atleta aí na entrevista coletiva. Vale ressaltar que o ex-técnico da seleção brasileira, o Tite, recentemente elogiou bastante o atacante Pedro Raul e ele estava naquela lista de 55 jogadores que estavam aí na pré-lista para a Copa do Mundo, né? E com certeza, pelo que ele fez com a camisa do Goiás, credenciou ao Vasco desembolsar aí um pouco mais de 10 milhões de reais junto ao Castilho Reysol para contratar o jogador em definitivo. O jogador disse que escolheu o Vasco pelo tamanho do clube. Ele teve outras oportunidades para vir para o Vasco antes, mas infelizmente não deu certo na época. Quando ele recebeu a ligação do Paulo Brax, ele teria deixado bem claro aos seus empresários que era o que ele queria, que era jogar no Vasco. Isso se concretizou e o jogador disse que pretende disputar grandes coisas com a nossa camisa. Ele disse que o grupo é jovem e esse ano ele tem certeza de que tudo vai dar certo com o apoio da torcida do Vasco. Ele também deixou bem claro que o projeto que foi apresentado a ele é de que o Vasco teria uma equipe competitiva e que grandes jogadores viriam para o Vasco nessa temporada e também nos próximos anos, né? Isso deixou ele mais motivado ainda por ele fazer parte desse projeto tão grande e por ele ser uma das referências do time do Vasco, né? Porque ele vai ser o nosso camisa 9, centroavante, né? Uma das posições mais importantes, se não a posição mais importante do futebol, e com certeza o que a gente espera é muitos gols do Pedro Raul. Ele diz que o objetivo dele é, claro, ser melhor do que foi em 2022. Ele quer repetir, dar sequência e assim conseguir números expressivos com a nossa camisa, né? Ele diz que está pronto para assumir esse desafio e vai trabalhar muito todos os dias para estar à altura de ser o nosso novo camisa 9. Vamos torcer bastante aí para que dê tudo certo com o Pedro Raul nessa temporada. O jogador já está fazendo a pré-temporada com o elenco do Vasco, já está treinando aí com bola e o que a gente espera em 2023 ele esteja voando e com certeza faça muitos gols com a nossa camisa, né? Ele também falou a respeito do novo técnico do Vasco, Maurício Barbieri. Ele disse que já enfrentou o Barbieri algumas vezes e sabe que ele gosta de fazer equipes competitivas, que gostam de ter a bola, e ele gosta muito desse estilo de jogo, porque ele gosta de participar sempre da partida, né? Ele diz que o treinador tem equipes aí ofensivas, e isso para quem joga no ataque facilita muito e ajuda muito os atacantes, né? Vamos torcer para que os nossos atacantes dessa temporada de 2023 façam muitos gols e que o Pedro Raul, com certeza, seja aí o artilheiro do Brasileiro, da Copa do Brasil e que o Vasco conquiste títulos, né? Deixa nos comentários o que você achou da chegada do Pedro Raul. Bom, pessoal, agora vamos dar um girão nas notícias, né? Recentemente contratado pelo Vasco, né, auxiliar do Maurício Barbieri, aí, braço direito dele, né, o Cláudio Maldonado, falou aí a respeito do Carlos Palácio, né? Ele disse que a ideia é que o jogador continue no Vasco e que mostre todas as condições que ele tem, né? Que mostre aí o futebol que ele sabe que o jogador tem, né? Ele disse que tem boas referências do jogador e ele tem mostrado isso nos últimos dias. A ideia é que ele continue realmente no Vasco e mostre todas as condições para continuar vestindo a nossa camisa.
Ele diz que vai tentar ajudar o atleta em todos os momentos possíveis para que ele possa, de uma vez por todas, atuar como fez lá no União Espanhola, no Chile, antes de ser contratado pelo Internacional, né? O clube que revelou o atleta. Pelo menos aqui no Brasil, esse futebol do jogador não apareceu, né? Tanto que o Internacional topou vender o atleta assim, meio que até facilmente para o Vasco, né? O Vasco investiu cerca de 8 milhões de reais nessa contratação, de acordo com o Globoesporte.com, e com certeza o jogador não correspondeu à altura. E a gente espera que, se caso ele continue no Vasco, ele mostre um outro futebol diferente, né? Já chegou na pré-temporada com uns quilinhos acima do peso, né? O torcedor não gostou nada disso e, claro, ele vai ter que provar muita coisa pelo que ele fez fora de campo e também pelo que ele não fez dentro de campo com a camisa do Vasco, né? Um jogador muito problemático, teve vários problemas aí nessa temporada, com certeza ficou devendo muita coisa com a camisa do Vasco, né? Vamos torcer para que essa permanência do Carlos Palácio dê certo e que ele jogue bola finalmente com a nossa camisa em 2023. Bom, pessoal, agora o mercado da bola, né? O Vasco ainda não teria feito uma proposta oficial pelo volante Jair do Atlético Mineiro. De acordo com o jornalista Fred Ribeiro, as fontes ligadas ao Jair confirmam sim sondagens do Vasco pelo jogador do Atlético, porém ainda não foi feito nenhuma oferta oficial ao Galo para que o clube mineiro avaliasse uma possível transferência do volante de 28 anos para o nosso clube, né? Para ressaltar que ele tem contrato até dezembro de 2025 com o Galo, mas pode deixar o Atlético por entender que não terá espaço na próxima temporada com o técnico Eduardo Cudê, né? Isso que o Vasco aí, quem sabe, intensifica o interesse no Jair nos próximos dias. Porém, o que pode travar essa negociação é a vinda de um outro volante para o Vasco, né? De acordo aí com o Twitter da Colina informa, o nome do volante Gustavo Coelhá está bem forte aí nos bastidores do Vasco. Provavelmente teremos alguma oferta aí ao Al Hilal nos próximos dias. O jogador que tem contrato até julho de 2024 com o clube saudita, e o Vasco pretende oferecer cerca de 2,5 milhões de dólares para trazer o colombiano para a Colina. E traduzindo para reais, giraria em torno aí de 13 milhões de reais na cotação atual do dólar, né? Com certeza esse sim chegaria para ser titular absoluto do Vasco, um jogador com uma qualidade muito boa, provou isso no nosso rival e com certeza chegaria para ser titular absoluto do Vasco, né? Vamos torcer para que aconteça essa negociação. É um jogador com status de seleção, né? Jogador de seleção colombiana, e, na minha opinião, seria uma baita contratação do Vasco, né? Vamos torcer para que o Vasco realmente faça essa proposta de acordo aí com essas informações, né? Se acontecer, vamos trazer aqui no nosso canal e você ficar sempre muito informado. Bom, e para fechar nosso vídeo, mais cedo a gente falou aqui do interesse do Vasco no goleiro Elton Leite e que o Benfica teria sim liberado o atleta para negociar com o Vasco. Só que também um outro time que o Vasco tem um interesse no goleiro deles, né, o Lille da França, também pode topar negociar o goleiro Léo Jardim com o Vasco por 2,5 milhões de euros. Atualmente, o clube francês gostaria de contar com o goleiro pelo menos até o fim dessa temporada, que termina em junho de 2023, mas estaria disposto a negociar o atleta agora nessa janela de janeiro por esses valores, né? Geraria em torno aí um pouco mais de 13 milhões e 700 mil reais a cotação atual do euro, né? Com um contrato até junho de 2024, o Léo Jardim é atualmente reserva no Lille e pelo clube francês atuou apenas em 30 partidas durante 3 temporadas, né? Ele ficou muito tempo aí no Lille, mas foi pouquíssimo aproveitado. Um goleiro muito desconhecido aqui no futebol brasileiro, né? Teve uma passagem rápida pelo Grêmio, se não me engano foi revelado pelo Grêmio. Após isso, ele se transferiu para clubes portugueses, né? Jogou lá no Rio Ave e também no Boa Vista de Portugal, antes de se transferir para o Lille da França. É um nome que, na minha opinião, é melhor do que o Elton Leite. Apesar do Elton Leite ser um pouco mais experiente, mas, na minha opinião, o Léo Jardim seria um nome melhor do que esse goleiro comparado, né? O Vasco não esconde ninguém que precisa contratar um goleiro. E até o momento a gente não tem uma posição de quem realmente será o goleiro do Vasco. Vários nomes são especulados diariamente no Vasco. O Vasco tentou de todas as maneiras contratar o goleiro Kehler do Internacional. Não houve negócio, tanto por parte do Clube Gaúcho e também com o próprio jogador, que deixou bem claro o desejo de permanecer lá no Internacional, né? Na minha opinião, o Vasco tem sim que buscar um outro nome, um goleiro aí já rodado lá na Europa, pode ser interessante. O Elton Leite, realmente eu não contrataria, um goleiro que jogou aqui alguns anos no Brasil, foi totalmente figurante com a camisa do Botafogo. Lá na Europa, ele não consegue ter vida fácil no Benfica, por isso que o Benfica deseja negociar o jogador, né? Vamos ver quem que o Vasco vai escolher para ser o substituto do Thiago Rodrigues, que já deixou o Vasco. Deixe aí nos comentários aí o que você acha desse mercado da bola do Vasco, quem você gostaria que fosse o nosso camisa 1. E entre Jair e Coelhá, quem você gostaria que fosse o nosso volante titular na próxima temporada. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto. Saudação vascaína a todos e é nóis.